descoberta do inefável, sem o sublime que é o poeta, seu inefável, como pode louvar, não traindo a si mesmo, a plena e estranha juventude da moça a quem ama, que é o poeta que imita as marés, sem adquirir com o tempo uma serenidade de coisa sempre nua, como se as estrelas estivessem caminhando, governadas pelo seu riso, e seus braços agitassem as árvores feridas pelo clarão da lua, sem que seu canto suba até os céus, sufocante música da terra, que é o poeta. Libertado estou quando canto, e quero que minha respiração oriente a vontade das nuvens e meu pensamento de amor se misture ao horizonte. Cantando, quero outubro, gosto de lágrimas, salsúvio, num instante anterior ao despertar, folha voando. Seu inefável que dura sempre, se permanecer, como conseguirei louvar esta moça a quem amo e que nasce em minha lembrança plena como a noite e triunfante como a rosa que durasse eternamente e não se limitasse à glória de um dia? Seu inefável que valoriza as mãos e faz o amor voar, não poderei descer de repente ao inferno de seu corpo nu. O sobrenatural ainda existe e não seremos nós que alteraremos a invisível ordem das coisas com as nossas mãos que puderam ficar imóveis em pleno amor diante do corpo amado. É inútil pensar que os anjos morreram ou se despaisaram buscando outros lugares. Eles ainda estão, unidade admirável do dia e da noite, entre as nuvens e as casas em que moramos. Repentinamente, as vozes da infância nos chamam para a férica viagem e lembram que podemos fugir para o longe, guardado ainda no sempre. Então, nossas necessidades não se reduzem apenas a comer, dormir e amar. Temos necessidades de anjos para ser homens, temos necessidade de anjos para ser poetas. Vem incontável música e anuncia ao poeta e ao homem humilde unidade, a ressurreição diária dos anjos. Restaura em mim a certeza de que a folha voando é seu indomável divertimento, pois às vezes sinto que o meu primeiro verso foi murmurado talvez sem que eu soubesse por um anjo perturbado com meu ar desesperado de papel e branco. Não é amanhã depositando a semente de alegria no coração dos homens. Não é a vida, cântico triunfal descendo sobre as almas. Não é o poeta subindo pelos andaimes de carne da lembrança de uma mulher. São os anjos que vieram ligar-nos mais uma vez a ordem eterna e a anunciação. Não nos libertaremos jamais desses anjos, feitos de terra e mar, celestes criaturas que deixam cair em nós o sol da harmonia. É inútil matar os anjos, eles são invisíveis e traiçoeiros. De repente, quando nos sentimos seguros, já não somos os consumidores de instantes e estamos entre o dia e a noite, num umbral de uma eternidade vigiada pelos anjos. Graças. Quero dizer o seguinte, quando eu escrevi esse poema, eu tinha 20 anos. Era o meu segundo livro de poesia. Naquele tempo, acreditava em duas coisas, no amor e nos anjos. Mas eu só acredito no amor. Eu não acredito mais nos anjos. Eu tenho uma pergunta. Na sua opinião, qual a relação da poesia brasileira com a poesia dos outros países de fala portuguesa? Bem, depois da independência do Brasil, o Brasil viveu, como toda nação colonizada pelos portugueses, quando né, durante o domínio português, o Brasil não tinha público, né, de modo que os poetas brasileiros que surgiram escreviam em função de Portugal
e praticavam a poesia, que era a poesia arcádica, bucólica dos portugueses, né? Mas nessa poesia já há acentos brasileiros. Aliás, um dos grandes poetas dessa época, Tomás Antônio Gonzaga, né? É reivindicado ao mesmo tempo por Portugal e pelo Brasil. Porque ele nasceu em Portugal, né? Quando você vai ao Porto, você vê perto da estação, né, uma placa que nasceu Tomás Antônio Gonzaga, né? E ele até publicado pela editora Sá, daquela coleção dos clássicos portugueses, da Sá da Costa, etc. Mas ele é considerado um poeta brasileiro porque ele viveu no Brasil, participou da Inconfidência Mineira e da poesia dele já os primeiros traços, né, da paisagem brasileira, quando ele fala no gado, né, no escravo, no açúcar, etc. Né? De modo que, então, o Brasil houve uma época em que a poesia brasileira se confundia com a poesia, né, portuguesa. Mas depois da independência, que é um movimento que foi muito nutrido pela literatura francesa, pela poesia francesa, né, pelos ideólogos franceses, o Brasil começou a se voltar muito para a França, na verdade. Quer dizer, aliás, Dom Pedro I até sabia francês, né? O francês meio macarrônico, mas ele sabia. De modo que, então, o Brasil se afastou muito de Portugal, né? Mas os escritores portugueses sempre tiveram muito público no Brasil, como é o caso do Camilo e do Eça de Queiroz, e do Fialho de Almeida, etc. Ainda hoje tem. Quer dizer, nós, escritores brasileiros, quase não temos público em Portugal, não há nenhuma livraria que venda livro brasileiro, né? E os escritores portugueses continuam em Portugal, e agora, inclusive, como Portugal se desenvolveu muito, né? Depois que entrou para o mercado comum europeu, etc., né? Há grandes fortunas em Portugal, eles já começaram a comprar até editoras brasileiras. Há várias editoras brasileiras que são portuguesas. Já, né? De modo que é um negócio curioso. Agora, a literatura brasileira é uma literatura independente em função de Portugal. Né? Quer dizer, na geração do Machado de Assis, o Eça de Queiroz sempre foi muito apreciado e até idolatrado no Brasil. Né? Dizem, aliás, que o português do Eça de Queiroz é o português com açúcar. Quer dizer, o português brasileiro, né? Mavioso, né? Gracioso, envolvente, etc. Né? De modo que os escritores portugueses continuam há muitas relações, etc. E as influências que a literatura brasileira recebeu também já não são portuguesas, né? Embora Eça de Queiroz tivesse influenciado alguns escritores portugueses, etc. Mas o caminho já é muito diferente. Né? Agora, por exemplo, um poeta genial como Fernando Pessoa tem influenciado muito poetas portugueses, né? Ou são muito lidos, etc. Mas hoje, quer dizer, passado depois da Segunda Grande Guerra, até a Segunda Grande Guerra, a influência no Brasil era predominantemente francesa. Os poetas sabiam francês, escritores, etc. Depois da Segunda Guerra, então, surgiram duas vertentes. Uma vertente, vamos dizer, hispano-americana, um interesse pelos escritores e poetas, né, latino-americanos, a começar por Borges, né, que começou a ser muito lido no Brasil, né, depois Otávio Paz, que esteve no Brasil, o ensaísmo dele é muito apreciado, e várias outras coisas, né, e a influência norte-americana, né, especialmente pelos jovens, né, que procuram escrever imitando aquela técnica enxuta de Hemingway, né, de escritores como Hemingway, né, de modo que... Mas são vários caminhos, cada escritor tem naturalmente o seu elenco de escritores prediletos, né, mas não há muita relação hoje, e também no tocante à África, também são muito poucas as relações. O Brasil praticamente não conhece os escritores africanos, a não ser o Miyakoto, que aliás é sócio correspondente da academia. Engraçado que ele foi lançado candidato a sócio correspondente por um acadêmico, né? E todos nós votamos nele, ou quase todos nós votamos nele. E terminada a eleição, então um colega meu disse: Ledo, Ivo, coisa curiosa, nós acabamos de eleger, né,
uma senhora negra como sociedade. Em primeiro lugar, não é negro porque ele é português. Né? Em segundo lugar, não é mulher, é homem, apesar do nome Bia. Quer dizer, os acadêmicos classicamente votaram no Miyakuto, pensando que era, em primeiro lugar, pensando que era uma mulher, e pensando que fosse da raça negra, que queriam dar homenagem à raça negra. De modo que na vida acontecem essas coisas. Né? Mas eu queria mais perguntas.